Oi, gente. Vamos gravar mais um vídeo. Eu convidei a Carol, que é minha irmã, e a gente vai falar sobre alguma coisa que aconteceu com a gente essa semana, semana passada, e que a gente acha importante compartilhar, porque a gente vê o cuidado de Deus através dessa situação. A gente vê como nossas orações são importantes e como a gente se unir em oração por uma causa, a gente pode fazer toda a diferença, né? Então, começar falando que a gente sonhou, né, Carol, quer falar? Não, na verdade, então, eu acordei um dia, é como se eu tivesse ouvido assim, não sei, uma voz, alguém falando, seja forte. E aí eu acordei com aquilo na cabeça e aí eu peguei e fui falar pra Mai e pra Bru, né? Que a gente tem um grupo de nós três, e eu falei, ai, acordei com uma coisa estranha, escutei uma voz, seja forte. E a Má falou, nossa, Carol, eu tive um sonho. Aí conta o seu sonho. Eu acordei, na hora que eu acordei, é como se eu ouvisse minha mãe chamando o Johnny, procurando, sabe? O Johnny é o filho da Carol. E ela falando, Johnny, Johnny, procurando, assim, gritando, procurando ele. E eu acordei, assim, com isso, sabe? Eu não visualizei nenhuma imagem, é como se eu visse ela chamando, saber que ela estava procurando ele. E a Carol sonhou com essa frase, seja forte, né? E a gente tem um grupo, nós três, e a Bruna falou que sonhou que tinha caído o dente dela da frente, né? E a gente, algumas vezes, assim, pelo menos eu, parece que é superstição, mas eu acredito que não, porque sempre quando eu sonho que tá caindo algum dente, alguma coisa meu, alguma pessoa, assim, ou próxima, eu fico sabendo de alguma pessoa que faleceu, sabe? Então eu tenho muito medo, não gosto de sonhar com dente. E daí fomos nós três, e cada um parece que tinha uma parte, né? Daí, Do... quando a Má me falou disso, da minha mãe chamando o Johnny, eu fiquei desesperada. Nossa, eu fiquei. Meu coração, assim, ficou, sabe, disparado. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus, alguma coisa com o Johnny vai acontecer, né? A gente ficou. A gente não sabia o que que era, então a gente ficou, assim, um tempo, porque a gente não sabia se ia acontecer, se foi só um sonho, se foi um aviso. Sim. Então a gente começou, a Mariana falou, vamos orar, vamos pedir para Deus proteger. Então todos os dias, desde esse dia, a gente ficava rezando e pedindo, e eu não deixava o Johnny sair. A minha mãe chamou ele para dormir na casa dela, eu falei que não, mãe, melhor não, melhor ele ficar aqui. Porque eu tava preocupada, né? Daí acho que passou umas 2 semanas, mais ou menos. Não, acho que foi uma semana, Carol, não? Foi uma? Eu não sei direito Uma quanto. semana ou 10 dias, assim, mais ou menos, é. Foi mais ou menos. Não foi, então, 2 semanas, mas o Johnny foi um fim de semana que os meninos foram dormir na casa da minha mãe. Nessa noite eu acordei, não sei, porque era quase 3 da manhã, eu acordei com uma aflição muito grande, assim, eu tava desesperada e eu não sei explicar o que que era. Era uma aflição, meu coração disparado, e eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, a casa tá pegando fogo. Eu achei que tava acontecendo alguma coisa, assim, queria pegar o carro e dirigir pra lá. Eu falei, não, não vou acordar minha mãe se ela estiver dormindo, eu não quero preocupar ela, não sabia o que fazer, sabe? E aí eu acabei ligando pra ela, porque eu tava tão desesperada que eu liguei pra ela e ela tava acordada. Ainda bem que eu não acordei ela, era 3 da manhã. Ela, não, Carol, tá tudo bem. Eu falei, ah, mãe, vê se não tem nada ligado aí, o fogão, alguma coisa. Ela olhou e falou, não, tá tudo bem, não tem nada ligado, não se preocupe, eles estão dormindo, não sei o que, tá. Mesmo assim, eu não consegui dormir. Eu lembro que daí era umas 3h30, né, e falam que é bom rezar esse horário, né. Então eu lembro que eu ajoelhei e comecei a pedir para Deus, por favor, proteja meus filhos, proteja minha mãe, esteja do nosso lado, que nada de mal aconteça. E aí fiquei pedindo, né? Que isso foi de sábado, na noite de sábado para domingo, né? E era dia 15, né, Carol? Aí, domingo era dia Sim, 16. domingo. Não, isso aconteceu na segunda, Má, dia 16. Ah, Então, é verdade. de sábado para domingo era dia 15 já. É, verdade. Daí, Porque era de madrugada. Uhum. sim, sim, no dia 16. Na verdade, o Johnny ia ter aula, né? Na segunda-feira. Daí no domingo à noite, ele não se sentiu muito bem, ele comeu muito, acabou vomitando, e eu falei, ah, não vou mandar ele na escola. Daí ele ficou em casa. E o Jacob ia sair mais cedo da escola. Daí a gente estava lá atrás, no quintal, brincando, né? Eu, a mamãe e os três. E eles estavam brincando lá fora, como eles sempre brincam. Minha casa não tem cerca lá no quintal, nada. E aí a gente estava quase para entrar e eu falei assim, mãe, cadê o Johnny? Aí ela falou assim, ah, eu vi ele subindo a escada, Carol, acho que ele entrou. Falei, ah, tá bom. Aí eu fiquei tranquila, né? Porque se ele entrou, ele tava lá dentro, a gente já tava quase pra entrar.
pegamos as coisas, arrumamos tudo e entramos. Aí no que a gente entrou, a gente começou, Johnny, e ele não tava. A gente não achava ele em E nenhum lugar. a minha mãe gritando, Johnny, Johnny, a Carol lembrou muito do que eu tinha falado, né? Fiquei desesperada. Ela falou, a minha mãe começou a gritar, abriu a porta da garagem, saiu lá pra fora. Primeiro eu fui lá dentro da casa inteira, né? Porque minha casa é grande, desci no basement, subi correndo, e minha mãe já tinha aberto a garagem, eu tava lá fora procurando, com a Ju e com o Jacob. O Carol fala, o Johnny, eu não sei, quem não conhece, né, às vezes tá assistindo esse vídeo, ele tem síndrome de Down, né? Uhum. Sim, ele tem 13 anos, então ele tá numa fase assim que às vezes ele quer fazer as coisas sozinho, né? Ele é adolescente, ele acha que ele consegue, né? Que ele pode fazer as coisas sozinho, mas ele também não consegue muito se comunicar, né, com as pessoas, então, tipo, se ele se perder, é meu maior medo, como é que ele vai falar pra alguém como chegar em casa, porque ninguém vai entender ele, né? Então, a gente sempre teve que ficar de olho nele, sempre ficamos, né? E daí, nesse dia, quando isso aconteceu, a gente começou a chamar ele, eu vi que ele não estava dentro de casa. Eu desci correndo, peguei a chave do carro da minha mãe e falei, mãe, vou sair. Saí com tudo no carro aqui perto da minha casa. Eu tava desesperada, meu coração tava assim, disparado, minha perna tava bamba, mas eu sabia, de alguma forma eu sabia que ele tava bem e que eu ia achar ele. Não sei se foi aquela coisa seja forte, sabe? Sair correndo, peguei o carro, sair correndo. E eu comecei a andar na minha vizinhança, mas na verdade eu não sabia muito para onde ir. Então, no meio do caminho, eu encontrei o filho do meu vizinho. Eu parei, abri o vidro e falei: Você viu um menino andando? Ele tá de pijama verde? Aí ele falou: Vi. Aí eu falei assim: Aonde? Onde que ele tava? Ele falou: Não, mas ele só tava andando. Eu falei: Não, mas eu sei, mas aonde que ele tava? Acho que as pessoas às vezes não têm muita noção, né, que ele é especial. Ele achou que ele só tava andando e que não tinha problema. Ele falou: Ah, ele foi pra lá. Aí ele apontou, tipo, pra saída da vizinhança. Daí eu já fiquei desesperada. Acelerei o carro, saí correndo, né? E aí eu saí da vizinhança, virei à direita. E aí tem uma rua que não é muito movimentada quando você vira assim, saindo da minha vizinhança. Mas depois dessa rua, se ele chegar na avenida principal, aí passa muito carro. E os carros vão rápidos. E eu não sei se ele sabe atravessar a rua, sabe? A gente ensina tudo, mas ele fazia isso sozinho, né? Aí no que eu virei e comecei a descer a rua, eu vi ele lá embaixo, assim, tipo, no meio dessa rua, assim, quase para chegar na avenida, assim. Faltava 3 casas e aí ele chegava perto da avenida. E eu parei, abri a janela e falei, Johnny! Aí ele olhou pra mim assustado, assim. Eu falei, Johnny, onde você vai? Aí ele falou pra mim que ele tava indo pegar o avião pra ver a Lulu. Que dó. Tadinho. Muita Eu dor. falei, você não pode sair de casa sozinho. Abri a porta e falei, entra no carro. Ele ficou meio assustado, não queria entrar no carro. Eu falei, entra no carro. Aí ele entrou no carro, dei a volta e voltei. Mas eu cheguei em casa e enquanto eu fiz isso, a mamãe me ligando, né? Carol, achou ele? Eu falei, achei, mãe, tô voltando. Então já tava todo mundo desesperado, né? Mas, nossa, graças a Deus, acho que foi Deus mesmo que avisou a gente. A gente conseguiu entrar em oração, assim, rezar por ele, para que nada pior acontecesse, né? Porque se ele tivesse chego na avenida, não sei o que poderia ter acontecido, ou se ele tivesse ido para algum outro lado que eu não pudesse mais encontrar ele. Ou passar algum carro, sei lá, pegar, você né, vai saber. E Sim. eu esqueci de contar um detalhe, que durante essa semana que eu sonhei, né, que eu ouvi minha mãe chamando o Johnny, eu acordei uma noite, eu não parava de acordar assim com passagens do Terço da Misericórdia na minha cabeça. Aí ficava, né, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. E daí ficava várias partes do terço na minha cabeça, assim. Eu falava, nossa, por que será, né? Faz tempo que eu não rezava o terço da misericórdia. E daí eu comecei, a partir desse dia, a rezar. Todos os dias eu voltava da escola da Luísa ouvindo e ia rezando no carro. E nesse dia que aconteceu isso com o Johnny, eu tinha rezado o terço. E sempre eu pedi intenção, né, da minha família, do Johnny, da minha filha, né, de todo mundo, das pessoas que eu queria colocar em oração. E, e daí depois, né, veio na nossa lembrança, assim, que isso que aconteceu com o Johnny foi dia 16 de outubro, né? Uhum. E meu pai faleceu, nosso pai faleceu dia 17 de outubro. E no dia 16 de outubro, tinha um padre aqui em casa, o padre Evandro, e ele rezou junto com a gente o Terço da Misericórdia. E a Carol, minha mãe e minha irmã estavam no hospital com meu pai, né? A gente falou por vídeo, meu pai estava entubado, mas
ele estava rezando, né, por ele, junto com ele, e, e rezamos todas juntas, né? O terço da misericórdia pelo meu pai. Então, e não é, eu tenho certeza que não é coincidência, assim, acontecer a mesma coisa com o Johnny dia 16 de outubro, sabe? E Você tinha já rezado, né, o terço. eu já tinha rezado. E eu penso que Deus estava mostrando pra gente que naquele momento ele fez, né? Os planos dele sempre são maiores que o nosso, a gente nunca sabe, né? A gente sempre entrega na mão dele e pede, né? Que a vontade dele seja a mesma que a nossa, né? A gente reza por isso, né? Mas no momento que aconteceu com meu pai, eu acho que o melhor mesmo era levar ele, né? E eu vejo que nesse momento a gente viu como é importante a gente se unir, né? E a gente rezar juntas, assim como a gente fez há 2 anos atrás, né? Do meu pai. E eu tenho certeza que Deus não mostrou isso pra gente antes, só pra gente saber, só pra gente, né? Ah, vou avisar antes para elas saberem. Não, é porque a gente tem o poder de mudar isso. A oração, a fé tem o poder de mudar qualquer situação, né? Então eu vejo que a partir do momento que nós três, nossa família juntos, se colocou em oração, com esse propósito, sabe? Deus mostrou pra gente que ele tem misericórdia, né? E que ele pode reverter qualquer situação. Só basta a gente ter fé e acreditar, né? E saber que Deus vai fazer tudo que for melhor, né? Uhum. Eu acho que você da folha da árvore, né? Que você falou. Sim, acho que foi um dia antes, ou no fim de semana antes, eu também estava voltando para casa e vi uma folha caindo de uma árvore, e aí veio na minha cabeça, nenhuma folha cai de uma árvore que Deus permita, né? Sem que seja vontade de Deus. E aí eu também fiquei com aquilo na cabeça, né? E pedi que seja sempre feita a vontade de Deus, né? Como a gente reza no Pai Nosso, né? Assim na terra como no céu. Fez a nossa vontade. Mas graças a Deus mesmo, né? E ele tá sempre com o Johnny. Eu pedi pra colocar os anjos protetores dele com o Johnny, sempre. Porque nesse dia eu tava muito desesperada e aflita, não sabia por quê, sabe? Uns 2 dias antes de acontecer, né? No domingo, na verdade, domingo de madrugada. Mas, graças a Deus, né? Tá tudo bem, a gente pode ficar aliviada porque ele tá aqui e que não aconteça de novo, né? Sim, e mesmo que a gente ache que as situações, né, são difíceis ou são impossíveis, para a gente saber que o poder da oração, que não é, Deus nunca faz milagres ou sozinho, né? Sempre depende da nossa fé. Se a gente tem fé e se a gente acredita, né? E outra coisa que a gente viu, né, Carol? Que a gente não tinha visto na Bíblia onde estava esse seja forte. A gente sabia, né, que tinha seja forte e corajoso, né? Sim. E daí no livro de Josué, tá falando no capítulo 1, no versículo 9, né? Isto é uma ordem, seja forte e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Sim, e tem tudo a ver, né? Porque nessa hora assim de pânico, né? Muita gente entra em pânico e não sabe o que fazer, né? E eu sabia daquilo, seja forte, para não entrar em pânico e pegar o carro e sair, tipo, ir em direção que eu achava que ele estava e acho que até um anjo no meio do caminho, né? O filho do meu vizinho meio que ficou o caminho para saber onde ir, né? Então acho que Deus coloca tudo, né? Coloca as pessoas no meio do caminho e para a gente poder chegar lá. Sim, e cada vez mais que a gente se conecta e que a gente acredita e que a gente reza, né? Uhum. Eu acho que Deus vai revelando cada vez mais pra gente, né, Carol? Sim, com certeza. Eu vejo que Deus usa muito a nossa união, né? Ele quer que a gente esteja unida em oração como família mesmo. E porque tem muito mais força, né? Eu já li que a oração de uma mãe é a mais forte que tem. Uhum. Muitas histórias que a gente vê que, nossa, que milagre, como que aconteceu, como que a pessoa, né, não morreu, porque tinha uma mãe lá de joelho rezando pelo seu filho, né? E foi exatamente o que a Carol fez. Então, a gente só tem a agradecer, assim, a Deus, cada dia mais, né? E cada dia a gente fica mais impressionada, né, Carol, com tudo Com a que bondade de Deus, né? Por isso. como Deus tem misericórdia, né, da gente, como Deus é bom.
Mesmo às vezes a gente não merecendo, né? Mesmo a gente achando que ele não tá aqui, né? Que ele não tá presente, que a gente sempre vê que tá, né? De uma forma ou de outra. Sim, e a gente vê que sempre teve, a gente que não enxergava, né? Sim. Então é isso, a gente queria contar essa história, a gente não quer que fique muito longo também, pra... senão fica cansativo das pessoas assistirem. Mas vou ver se a Carol vem mais vezes aqui comigo pra gente compartilhar essas coisas com vocês. Tá Tá bom? bom. Tá Então, obrigada por todo mundo que está assistindo e espero que vocês gostem. E obrigada, Carol. Obrigada a vocês também. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.